nós aturamos certas coisas no trabalho e depois vamos para casa e descontamos tudo na família. E depois já vira um loop de conflitos, seja no trabalho, seja a nível familiar, seja a nível de relação com os filhos, seja do que for. Porquê? Porque eu estou com uma raiva tão grande que adquiri no trabalho, não consegui lidar com aquilo e chego a casa e desconto na família que não tem culpa de nada. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos! Olá, comunidade! Bem-vindos à segunda parte da conversa com a Sara Cam. No episódio anterior, discutimos imensas coisas e hoje não será diferente. Preparem-se para ouvir-nos falar sobre as perspectivas que o bullying trouxe à Sara e da forma como mudou a sua visão da parentalidade. Falaremos também sobre o bullying e o mercado de trabalho e a relação que este tem com o desenvolvimento pessoal e continuaremos a desconstruir imensos tópicos. Como é que esta jornada em conjunto com o bullying, que envolveu a ti, o pai dos teus filhos, o teu filho, e passar por isto, enfrentar esta situação, empoderar o vosso filho, como é que isto moldou a tua visão da parentalidade? Na minha cabeça o que vem é, quando a Sara estava grávida, ela nunca pensou, o meu filho vai passar por bullying. Ela pensou em mil e uma coisas, no que diz respeito à parentalidade em si, mas acredito, mas por favor, mais uma vez, corrija-me se estiver errada, mas acredito que esta situação não te passou pela cabeça, mas que foi um desafio que mudou a tua visão para com a parentalidade em si. E o que eu gostaria de ouvir é de que forma sentes que mudou esta visão, que te faz olhar para as coisas de forma diferente e que te diz, serviu para isto. Então, uma das coisas que serviu foi sentir que, em primeiro lugar, a primeira aprendizagem é dar um lugar ao pai. Porque nós vimos de uma sociedade, quando o homem e quando a mulher se separam, começam a culpar os filhos e a pôr os filhos nos conflitos entre o homem e a mulher. E esta foi das minhas maiores aprendizagens, que é, eu estou aqui enquanto mãe e ele está ali enquanto pai. Os defeitos estão no homem, não está no pai. Porque o pai quer proteger o filho, independentemente de tudo. E eu conheço o pai que ele é e reconhecer isso, porque uma das coisas que eu aprendi, nós entrávamos muito em conflito, muito em guerra, porque queríamos sempre ser melhor um que o outro, não é? Mas isto eu não vou entrar por aqui porque é muito assunto, ok? Mas o que acontece era olhar para ele enquanto pai e reconhecer que ele é um ótimo pai foi um processo muito desafiante. Mas neste momento de bullying e de maturidade e de empatia, claro que a minha profissão hoje em dia de ser consteladora ajudou-me imenso a trazer mais empatia para com o outro, a trazer ser mais sensível neste aspecto e reconhecer. Então, reconhecer o pai dos meus filhos, que o pai deles é que os vai ensinar a ser homens e a irem para a vida, isso é que foi incrível para mim. Porque foi mais um, ok, ele é pai, ele está lá. Pode não estar da forma como eu quero ou como o filho quer, mas ele está lá. Independentemente de qualquer coisa, ele está lá para ajudar o filho. E também, sabes, aquela coisa de, normalmente é assim, né? Ou as pessoas nos consideram mães solteiras, mas a mãe solteira é mais fraca que o pai solteiro. Tem mais carga. Sim, tudo bem, tem. Mas a mãe também é forte. Só que a mãe ocupa um lugar que não é para ocupar, que é mãe-pai. E ela própria verbaliza isto. Eu fui ou sou mãe e pai. E ela não permite que ela precisa de acolher o pai das crianças no coração para que os filhos também possam ter o pai no coração. E só este movimento faz com que as crianças cresçam de forma mais saudável e menos bullying nas escolas, seja onde for, no trabalho, seja onde for. E isto é incrível, porque o bullying começa em casa.
O bullying começa em casa, não começa fora de casa. E claro, se começou em casa, eu, enquanto pessoa, vou atraindo situações de bullying fora. Mas se eu tenho um pai e uma mãe da forma deles e que me possam apoiar, eu tenho mais força para ir para a vida e conseguir lidar com estas situações. Porque se ele hoje em dia, se calhar ele tem mais necessidade neste aspecto de ter os pais presentes, se calhar futuramente ele já não vai precisar, ou seja, no trabalho, ele vai poder ser mais independente. Porque muitas vezes um adulto, um profissional, tem dificuldade em mudar de trabalho exatamente por isto, porque não tem coragem de ir para a vida, não tem coragem de mudar de trabalho, não tem coragem de se lançar para o mercado de trabalho até. Prefere ficar na sua zona de conforto, no desemprego, vamos assim dizer, do que ir para a vida, porque ele se calhar não teve aquele apoio dentro de casa para que ele possa ir para a vida. E se calhar o meu filho mais novo está a receber o exemplo do mais velho e se calhar vai fazer de forma diferente. Então, em casa, por isso é que dizes que em casa é onde começa a educação. Sim, começa a educação, mas começa a força também de eu poder saber com quem contar. E isto é fundamental para que venha coragem na vida, que a gente seja corajoso para enfrentar determinadas situações na vida. Eu muitas vezes nos desafios da minha vida, quando eu olho para trás, eu digo assim: mas como assim eu passei por isto tudo? Mas eu sei que eu tive, mal ou bem, eu tive os meus pais comigo. Sabes, ouvir-te falar trouxe muita coisa. Eu senti aqui muitos pop-ups mentais aqui. E, eu senti que esta situação, esta experiência em si, fortaleceu-vos enquanto família, trouxe mais inclusão a vocês enquanto família, mãe, pai e filhos. Trouxe reconhecimento, como tu já disseste, e fez o teu filho, pelo menos é a leitura que eu estou a fazer, e não posso falar por ele, é verdade, mas com que ele olhe para as coisas de forma diferente, para o mundo de forma diferente. Mencionaste também aqui a questão do. Várias vezes foste tocando aqui na parte do mundo profissional, não é? E nós sabemos que existe o bullying não acontece só na escola. É um dos primeiros contactos com o nível exterior que nós temos de bullying, mas depois, mais tarde, acaba por reverberar também para o mundo profissional. Acho que já conseguimos falar aqui um bocadinho das conexões, não é? Porque há uma conexão, explicaste muito bem, começa em casa, mas ao ouvir-te falar e saber que as pessoas podem recorrer não só às suas capacidades internas, às suas forças internas, quando também são incentivadas a procurar pelas mesmas, a descobrir as mesmas, mas e para quem já esteja no mercado de trabalho, esteja a passar por uma situação de bullying, mas que ainda não tenha tido a oportunidade de conhecer as suas forças internas ou de até mesmo receber um bocadinho de ajuda em termos de ferramentas para como lidar. Estás a rir, eu estou a ver que estás a ficar com aquela carinha de quem está a rir, não é? Sim, estou a gostar, estou a gostar. A minha questão é: o que é que tu dirias a estas pessoas? Quais são os conselhos que tu poderias dar? Porque eu sinto que há muitos adultos que, embora sejam adultos, ainda têm as suas crianças um bocadinho mais ativas nestes momentos, quando deve ser o adulto que deve estar mais ativo, não é? Então, o que é que tu nos tens a dizer para estes profissionais? Vou só aqui dizer uma coisinha, só uma brechazita. Quando te ouvi dizer pai, mãe e filhos, em contexto de família, isto fez um pouco de curto-circuito no meu sistema, ok? Mas eu automaticamente compreendi que o pai e a mãe não deixam de estar lá e de serem a família. Quem deixa de estar lá é simplesmente o homem e a mulher. Isto é incrível porque esta observação que tu fizeste levou-me a ir de encontro, se calhar, com uma crença que eu tinha, ao que tenho, e obrigada por isso. Que é incrível, porque o pai e a mãe não saem de lá, continuam um sistema. Por isso é que, só mais uma brecha, por isso é que se diz que as segundas mulheres, os segundos homens, ou o segundo, terceiro, seja o que for, quem vem depois, tem sempre que reconhecer o primeiro sistema familiar. Tem sempre que reconhecer este sistema aqui,
para que as coisas possam fluir. E isto pode causar algum impacto em algumas pessoas, porque é difícil de assimilar quando não temos aquela consciência, não é? Mas normalmente, entre aspas, as madrastas e os padrastos têm sempre que reconhecer o pai ou a mãe. Então isto é incrível, este insight que tu me deste foi muito valioso para mim. Então, vou começar por dizer, se eu não tivesse a minha personalidade tão forte, se calhar eu sofria bullying nos trabalhos. E das coisas, ou na vida, que me deu muita força foram os meus filhos. Eu nunca aturei muita coisa nos trabalhos. E sempre deixei claro isso para todos os meus chefes. Então, um dos conselhos, ou dos primeiros conselhos que eu dou, é primeiro parar de aceitar migalhas. Porque muitos de nós aceitam migalhas nos trabalhos. E quando eu falo aceitar migalhas, não estou a falar de valor monetário. Estou a falar a forma como o meu chefe me trata, ok? E se eu não sei impor limites, em segundo lugar, aquilo que eu tenho que fazer, se eu não sei impor limites, é olhar para a relação que eu tenho com o meu pai e com a minha mãe, numa visão sistémica e das constelações familiares. Porque se eu não consigo impor limite ao meu pai ou à minha mãe, eu não consigo impor limite em lado nenhum. Isto é dos maiores desafios, porque eu estou-me a lembrar agora que tu falaste sobre a criança. Nós temos uma criança interior e, em primeiro lugar, é parar de fugir da realidade. O que nós temos tendência a fazer é fugir da realidade. E o que acontece é, nós aturamos certas coisas no trabalho e depois vamos para casa e descontamos tudo na família. E depois já vira um loop de conflitos, seja no trabalho, seja a nível familiar, seja a nível de relação com os filhos, seja do que for. Porquê? Porque eu estou com uma raiva tão grande que adquiri no trabalho, não consegui lidar com aquilo e chego a casa e desconto na família que não tem culpa de nada. Um dos exemplos, ou uma das ferramentas que a minha mãe sempre me passou quando eu comecei a área profissional, ela dizia assim: quando tu entras da porta para dentro do trabalho, tu esqueces o que aconteceu em casa e fazes o mesmo quando chegas a casa. Então, qual é o exemplo aqui a tirar, ok? Porque há pessoas que podem ter a sua perspectiva em relação a isto. Eu tenho a minha. E a minha é muito ok, não se mistura trabalho com vida pessoal. Não podes fazer isto, porque isto gera muito conflito. E depois o que acontece? Vira uma bolha muito grande e eu faço o quê? Para me manter num trabalho, eu aceito sofrer de bullying. Eu aceito ficar numa postura de rejeição porque eu tenho medo de ser abandonada. E ser abandonada é ser despedida. E ser despedida é perder a minha, não só liberdade, mas perder o meu sustento. E isto é uma coisa que para todos nós é importante, é o nosso sustento. Então, quando eu começo a perceber que eu tenho capacidades de sustentar-me independentemente se eu tenho ou não este trabalho, eu já consigo sair da postura de sofredora de bullying. Olá, comunidade! O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e, mais recentemente, foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Só uma pequena questão aqui, uma pequena à parte, só para te dizer as interpretações que eu tirei daquilo que estavas a dizer. Ou seja, quando tu falaste da questão aqui de separar o que acontece em casa do que acontece no trabalho, o que eu interpretei é sabermos separar as coisas, não tomar tudo como se fosse um ataque pessoal. Porque por vezes a pessoa tem uma ação para connosco que, como nós ainda não resolvemos algo que está para trás, ou que está a acontecer até mesmo num outro setor da nossa vida pessoal ou interpessoal, ouvimos algo, ou outra pessoa tem no local de trabalho uma reação para connosco e é como se ativasse um trigger, um gatilho. E aquele gatilho vai fazer com que a nossa reação para com algo que aconteceu e que se tivesse tudo muito bem resolvido em outras áreas da nossa vida, nós até iríamos
iríamos relativizar, não iríamos levar a peito, iríamos dizer, olha, está de mau humor, olha, está isto, olha, aconteceu-lhe aquilo, mas naquele momento, como não está bem resolvido, o trigger é ativado, aquele gatilho, e depois isto é um ataque pessoal, isto é comigo, esta pessoa está a perseguir-me, é para mim. E acho que estás a tentar dizer separa, quando nós aprendemos a separar, não é? Que é algo que para mim tem sido um ponto de viragem, que é uma pequena partilha pessoal, mas para mim tem sido mesmo um ponto de viragem nas coisas. E este distanciamento, acho que a que eu também quis dizer é distancia, vai para o trabalho já com esta postura de distanciar. O que acontece aqui não tem nada a ver com as coisas mal resolvidas da minha parte pessoal. Depois também quando falaste aqui da questão de como é que isto afeta depois naquilo que nós dizemos que é a nossa coragem para mudar de emprego, a nossa coragem para impormos limites, como é que isto está ligado? Ou seja, a parte pessoal está sempre ligada. Ou seja, o desenvolvimento pessoal, conseguirmos trabalhar a questão do desenvolvimento pessoal, vai ser o ponto de partida para a nossa abordagem na vida, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja em outros aspectos da nossa vida. E acho que é isto que estás a querer dizer-nos um bocadinho, que não podemos dissociar, que o nosso investimento também tem de ser primordialmente na parte do desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal, que depois vai nos dar ferramentas para irmos para o mundo e para irmos para o mundo de forma diferente. Corrige-me, por favor. Não, é exatamente isso, sabes? E obrigada por estares a desmistificar ainda mais, que é muito isto, quando eu me desenvolvo enquanto pessoa, eu consigo ter a força suficiente para lidar com as coisas, seja no trabalho, seja em relacionamentos amorosos, seja o que for. Então, claro que eu há 5 anos ou 2 anos, ou se calhar 5, posso dizer assim, nunca iria imaginar que eu seria empreendedora, nem para os meus pais eu seria, mas preciso muita coragem e muito trabalho interno para eu chegar aqui, porque muita gente quer ser muita coisa, mas pouca gente está disposta realmente a mudar o que está dentro. É mais fácil eu ser vítima, é mais fácil eu ficar numa postura de coitadinha e coitadinho e estar ali com pessoas e continuar a lamentar-me, do que eu realmente mudar. Porque o que é que acontece quando nós não desenvolvemos? Nós não mudamos, nós continuamos as vítimas e depois passamos o tempo todo a dizer assim: pois, a minha vida é isto, a minha vida é aquilo, a minha vida não sei o quê, e a vida está a passar. E eu não tenho força para ir para o mundo. Então, quando eu trabalho em mim, eu já consigo ter aquela força suficiente para dizer assim: ok, mesmo estando aqui cheia de medo, eu vou. Claro que isto tem a ver, e já me comunicaram isto, e disseram-me, Sara, isto tem a ver muito com a tua personalidade. E há quem diga, a minha professora, eu não me esqueço disto. Foi no último retiro já da formação, no final da formação, em que era para nós partilharmos algo bom de alguém, e ela estava a partilhar sobre nós. E ela disse assim: é incrível, o quanto tu és pequenina, mas tu mesmo assim, tu, quando sabes que tu tens que resolver alguma coisa, tu agarras na mochila e sabes que vais para a guerra. Sabes que dali podes morrer, mas tu mesmo assim não desistes e não paras e continuas. E tu dizes: eu vou, eu vou, eu vou. E já me comunicaram que isso tem muito a ver com a minha personalidade, e eu sei que sim. Eu sei que é ok, é para fazer e não há mais cá conversas e bora lá fazer. Sei que para algumas pessoas é desafiante, sim, porque precisam desta base, precisam de duas coisas muito importantes: é a relação com os pais e trabalhar a criança interior. Mas para eu estar num trabalho de forma saudável e saber lidar com as coisas, é muito isto. Por exemplo, vou só aqui dizer algo que é uma das coisas que eu sei que eu não nasci para é ser mandada. Eu odeio ser mandada. Então, ter para mim um chefe a mandar-me de qualquer maneira, para mim era uma coisa que criava-me assim um gatilho gigantesco, que é tipo assim: mas quem é esta pessoa para mandar em mim? Porque até mesmo os meus pais, eu sempre senti muita dificuldade quando eles me mandavam. Eu ia fazer não sei o quê, só para não sentir que eu estava a ser mandada. Então, claro que depois também tem a ver, e nós precisamos de conhecer a nossa personalidade. Isto é incrível, porque nós temos mesmo que conhecer
saber quem nós somos, e é esta magia do desenvolvimento pessoal, de saber quem eu sou para poder lidar com o outro. Como é que eu posso conhecer o meu marido, a minha mulher, o meu chefe, a minha chefa, se eu não me conheço? Como é que eu quero saltar de graus se eu ainda não passei pelo primeiro? E isto é muito, muito, muito importante. E isto é uma das coisas que o desenvolvimento pessoal, as constelações nos trazem. É este crescimento a nível pessoal. Porque eu já não consigo aceitar determinadas coisas, porque eu, quando era criança, aceitava determinadas coisas dos meus pais. Então, eu, enquanto adulta, como já tenho esta educação, já venho com esta educação, o que é que acontece? Eu vou aceitar isto na profissão, na vida com os meus chefes, que eu já venho assim, eu já sou assim, eu fui ensinada assim. E esta crença também do já fui ensinada assim é um dos killers que nós temos dentro de nós. Algo que nos mata por dentro. Eu sou assim. E quando nós somos assim e crescemos assim, nós não abrimos espaço para a mudança, para o novo, porque eu já sou assim. Então é como se eu me definisse enquanto identidade e aqui não há mais espaço para nada. E nós, os seres humanos, temos uma capacidade muito grande de aprendizagem, muito grande. E eu completaria de aprendizagem, de mudança, de transformação, não é? Mas sabes, eu acredito que esta conversa, para quem esteja a ouvir, esteja aqui a deixar muitas questões, esteja a mexer com muitas coisas e queria deixar mesmo aqui o convite, a porta aberta. Se quiserem colocar questões, fiquem à vontade, porque eu terei todo o prazer em fazê-las chegar à Sara, em responder a algumas que tenham até mesmo para mim, porque eu tenho a certeza que está a mexer. E antes de te deixar ir, porque estou a gostar muito desta conversa, mas eu sei que também tens coisas para fazer, e também quero aproveitar aqui um bocado esta onda de conselhos que nos estás a dar e da reflexão que também estás a fazer. Sara, eu queria te perguntar, basicamente, com a experiência que tens, com a mudança de perspectiva que foste vivenciando, não só para contigo, mas para com o mundo, que verdades sentes que não te contaram acerca do mercado de trabalho quando estavas bem no início a começar, ou até mesmo antes de teres começado? O que é que nos dirias? Estava-te a ouvir a fazer a pergunta e a única coisa que me vinha era fé. Fé em algo superior. Fé em Deus, fé em Jesus. Houve uma altura da minha vida que eu não tinha trabalho, estava com uma criança no colo de 8 meses, ainda amamentava, e uma de 4. E eu disse: o que é que eu faço, Deus? Sem trabalho, sem nada, e com 2 crianças aqui sozinha nesta casa para cuidar. E isto ninguém me contou, que é preciso ter fé, é preciso acreditar. E eu em 15 dias, passado 15 dias, eu tive um trabalho. Claro que eu precisei de mexer e procurar e fazer, mas a fé, o acreditar, ninguém me contou isto, de que há momentos em que nós estamos numa grande dificuldade a nível profissional e nós não sabemos em caminho seguir. Às vezes é fé. Não me ocorre mais nada em dizer, em partilhar. Posso, claro, partilhar a nível consciente, mas a nível assim mais no sentir, é isto. E eu agradeço. E eu agradeço. E a pensar, depois desta conversa, que a meu ver tem sido tão enriquecedora, que tem desconstruído tantos conceitos, tantas visões, tantas perspectivas, para aqueles ouvintes que ainda não conhecem o teu trabalho, mas que queiram aprofundar um bocadinho mais, para que queiram realmente ver onde tu estás presente, o que é que tens feito, como é que fazes as coisas, como e onde é que eles podem entrar em contacto contigo. Então, através das redes sociais, ok? Pelo Instagram, eu uso mais o Instagram, que é saracam.consteladora. Ai, que orgulho de dizer isto. Mas sim, é verdade, sim, é através mesmo do Instagram em que eu partilho a nível de conhecimento, tudo mais, e partilho também um pouco de mim, da minha experiência e de tudo mais, então é pelo Instagram.
muito obrigada, não só por estares aqui connosco hoje, mas também pela abertura, que eu já sabia que tinhas, mas que nada melhor do que ouvir nesta conversa, e pela desconstrução. Eu acho que é muito bom ouvir-te e ver também este teu processo de evolução, sabes? Por isso, muito obrigada. Foi e é um prazer enorme ter-te aqui. Um Eu beijo é que assim muito agradeço. grande. Eu é que agradeço porque é incrível para mim partilhar sobre o bullying, porque a nível familiar tem sido uma experiência, um aprendizado também muito, muito, muito grande. Portanto, eu agradeço e é sempre bom poder partilhar este conhecimento com muitas pessoas, porque acho que existe um pouco de falta de conhecimento sobre este assunto, ou hum, como é que eu posso trazer esta palavra? Pouca informação sobre o bullying e principalmente quando se toca nos nossos filhos, porque muitas vezes a gente não quer falar. Então, obrigada por estar a partilhar esta experiência incrível. De coração, eu é que agradeço. E um beijo assim enorme. Um beijo muito grande, minha querida. Obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piccinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.